E aí, pessoal, como estão? Nós iremos para nosso terceiro passo, transformando 5 passos em uma liderança eficaz. E se você tem colocado em prática os 2 primeiros pilares que já foram passados aqui, com certeza você já está se tornando um líder mais eficaz, com melhor desenvolvimento e com um diferencial. Então, vamos lá, vamos aí em busca do nosso terceiro passo e hoje nós iremos tratar sobre o feedback. Poxa, palavra que a gente escuta muitas vezes com a frequência, né? Mas o que é o feedback? Qual a sua importância? Os tipos de feedback? A liderança também recebe feedback. Então, tudo isso aí nós iremos tratar um pouco, né? De saber o que é e o que não é um feedback, né? Essa palavra que vem de origem inglesa, mas para nós aqui é retorno, é dar um retorno à pessoa. Então, o feedback, ele é uma ferramenta de alto potencial para o desenvolvimento de pessoas, para o desenvolvimento da empresa, para o desenvolvimento de equipe, de liderança. Então, é uma ferramenta de melhoria que ali ajuda no desempenho, avalia o desempenho de sua empresa, do seu líder, do seu gestor. E se essa ferramenta ela não é usada, e se é usada da maneira errada, ela também não surtirá muito efeito, pelo contrário, surtirá muita frustração e até mesmo aí decepção. Então, saber utilizar o feedback, saber dar um retorno ao colaborador, a empresa também saber dar um retorno ali ao seu cliente. Muitas das vezes a gente vê ali a caixinha, né, do seu feedback, dê a sua sugestão, dê a sua opinião, mas muitas das vezes é dado, e o mais importante é dar um retorno àquelas opiniões, é não fazer vista grossa. Por quê? Porque ali está o termômetro. Hoje, as empresas, ela procura o diferencial, e o diferencial, quem está ditando são os clientes, né? O diferencial é uma equipe de potencial, de alta performance dentro da organização. O diferencial é um líder que sabe ali ter uma liderança eficaz, com qualidade, com clareza, com comprometimento, com empatia, com autodesenvolvimento. Então, se eu não trabalho essa ferramenta, né, que é tão importante, que é o feedback dentro da organização, para que eu possa fazer um feedback, eu preciso avaliar. Eu preciso avaliar o desempenho do meu colaborador. Então, qual é a importância, né, do feedback? Desculpa, gente. Qual é a importância do feedback dentro da organização? Ela tem suma importância, tanto para a organização, como para a equipe, como para o gestor, como foi falado. Ela avalia o desempenho de sua equipe, ela avalia o desempenho de sua empresa, ela avalia o grau de produtividade, o grau de motivação, e a partir desse desenvolvimento, desse desempenho que é acompanhado, que é avaliado, né, ali poderá vir o retorno, poderá vir ali a resposta para aquele desempenho. E quando aquele desempenho ele é notado, ele é notificado, ele é elogiado, né? Ele é diferenciado, aí a produtividade ela cresce com certeza. Por quê? Porque o liderado ele vai começar a se sentir importante, ele vai começar a se sentir realmente que a sua mão de obra, que o seu desempenho, que o seu esforço está sendo notado. A mesma coisa é um líder também dentro da organização, né? O seu esforço, o seu vestir a camisa, o seu autodesenvolvimento, a sua maneira de se comportar, a sua comunicação. Então, quando tudo isso é notado, quando essa avaliação ela é desenvolvida dentro da organização, é por isso que é muito importante a cultura do feedback dentro da organização. No finalzinho dessa aula, eu estarei indicando o livro Gerente Minuto. Então, eu aconselho a vocês, líderes,
né? Leiam esse livro, leia a importância, porque aqui a gente está dando um breve detalhe, trazendo um breve entendimento sobre o feedback, mas a importância do feedback, de como ele é dado, de como ele é passado, a maneira, isso causa uma diferença, isso causa um impacto dentro da sua equipe, imensa, né? Aí aqui, né, eu vou voltar um pouco, o que não é o que é o feedback. O feedback ele não é um bate-papo, gente. Ele não é um bate-papo sobre o desempenho do profissional, né? Ele é uma metodologia, um método que eu posso agregar, uma cultura que eu trago para dentro da empresa para ser utilizada como uma comunicação. Ele é um meio de comunicação, né? Através da avaliação do desempenho é que eu vou me comunicar, eu vou ser um canal de comunicação e da maneira assertiva de fazer aquele feedback, com certeza eu terei resultado, o que não é o feedback. O feedback não é uma conversa informal sobre questões de trabalho. Ele é uma conversa formal, sim, sobre um determinado comportamento ou atitude. Por quê? Porque a avaliação, ele está avaliado aí na atitude e no comportamento, seja do líder, seja do colaborador, seja da empresa, como está, né? Não é julgar também o comportamento e atitudes diversas. O feedback ele não é um julgamento, ele é uma análise comportamental de atitudes específicas. Então, eu começo a analisar, eu começo a avaliar as atitudes do meu colaborador. E mais à frente nós vamos ver os tipos de feedback que existem. O que não é o feedback. Ele também não é uma oportunidade de delegar tarefas, né, de demandar atividades. Ele é uma oportunidade para desenvolver comportamento e atitudes positivas. Então, quando a empresa ela insere essa cultura, né, do feedback, eu estou tendo uma oportunidade ali de desenvolvimento, tanto de reconhecimento como de desenvolvimento. A empresa ganha e muito, porque ganha no desempenho de habilidades, ganha na produtividade, ganha na motivação. Aquele colaborador, aquele líder, aquela empresa sai ganhando quando é reconhecido um comportamento positivo dentro da empresa. Né? O que não pode ser também um feedback é discorrer sobre determinados assuntos que precisam ser debatidos. Isso não é um feedback. Mas escolher sempre, gente, feedback está ali direcionado a comportamentos e atitudes, e não a bate-papos, né? O que também não pode ser um feedback. O feedback não é gerar atrito de relacionamentos, né, decorrente entre as partes envolvidas. Isso não é feedback. Né? Não é feedback que está causando conflitos, nem atritos, né? Mas gerar o quê? Esclarecimento e confiança entre as partes envolvidas. Além disso, o feedback também ele gera engajamento, né, para com as equipes. Então, quando norteamos tudo isso aí, quando começamos a mapear tudo isso aí, começamos a perceber o que é e o que não é um feedback, né, de trazer ali a importância do feedback, né, para o gestor, para a equipe, para a empresa também, né? O seu desempenho de avaliação está ali dentro, a sua ferramenta de melhoria, né? Visando ali, aprimorando ali também habilidades. Por quê? Porque através do feedback eu estou encorajando, eu estou motivando, eu estou mostrando a importância que as habilidades daquela pessoa têm dentro da organização. Então, assim, quando eu entendo o tipo de ferramenta que eu tenho em mãos, e que muitas das vezes não é usada, porque muitas das vezes há tanta desmotivação quando entramos dentro de uma empresa com consultoria, que levantamos ali um diagnóstico, um mapeamento, através de algumas perguntas ali, né, que conseguimos identificar realmente o que queremos, para assim identificar a necessidade da empresa, vemos ali que sai em ranking ali a comunicação, como ela é feita, e a desmotivação por não ser reconhecido o seu trabalho, seu desenvolvimento, o seu esforço. Ah, mas fulano está sendo pago para isso? Ah, mas fulano está sendo pago por algo, o qual ele está prestando sua habilidade, o seu talento para a empresa, para juntos alçar aí um desenvolvimento e um crescimento de resultados. Então, quando a empresa ela não assume
essa cultura do feedback, essa cultura do reconhecimento positivo, fica assim como se fosse uma ausência de reconhecimento, né, para com a liderança e tanto da liderança para com os colaboradores. Então, assim, é essencial, é necessário a organização, a empresa, o líder trazer essa cultura para os colaboradores, né? Não ter vergonha de se mostrar também que o líder ele precisa assim também de um feedback, precisa ser apontado ali seus pontos de qualidade, seus pontos bons de desenvolvimento, como os pontos de melhorias, até porque o feedback, como a gente está vendo aqui, do líder receber, ele está centralizado, ele está direcionado para as atitudes e comportamentos. Por isso que no segundo passo, nós vimos a importância do líder exemplar, de suas atitudes falarem, do seu comportamento, dele ser um espelho. Por quê? Porque quando chega a hora daquele liderado, né, dar um feedback a respeito de sua liderança, ele poder apontar ali não só os pontos positivos. Ai, Edjane, mas é bom que seja ponto positivo. Mas os pontos de melhorias negativos, né? Ele é aí onde mora o autodesenvolvimento, o desenvolvimento. Porque se eu não reconheço que tenho, que preciso melhorar, né? Como eu vou ser um líder melhor? Como eu vou melhorar as minhas atitudes? Então, assim, quando é indicado também os pontos de melhorias, ali está uma oportunidade de desenvolvimento, ali está uma oportunidade de procurar melhorar, ali está uma oportunidade de identificar o que eu preciso realmente, né, como líder, como minhas atitudes ali está melhorando, está contribuindo para a melhoria da empresa. Então, o meu desempenho como líder conta, conta e muito. O meu exemplo como líder conta, conta e muito. Por quê? Porque no momento da empresa fazer um feedback ao seu respeito, né? Como é Edjane, vamos dar um exemplo, está liderando esta empresa. Né? Como tem sido o comportamento e as atitudes de Edjane para com a empresa, tem alcançado resultados, tem desenvolvido equipes, tem tido a inteligência emocional, tem se capacitado. Então, assim, aí começa o feedback da empresa e quanto também é dos colaboradores para com o líder. Então, aí está, a empresa precisa sim, né, manter ou criar essa cultura de feedback. Isso motiva, isso levanta qualquer colaborador ou pessoa. Agora, aí eu ressalto também, saber identificar o tipo de colaborador, saber identificar o seu perfil de colaborador. Por quê? Para que não se ache também demais. Né? Não encha também demais o seu ego. Então, quando eu consigo identificar o perfil, por isso que é muito importante também, né, trazer o conhecimento para o líder de estudar a parte de perfil comportamental, porque quando eu conheço o meu liderado, eu conheço o seu perfil. Muitas das vezes, eu vou até pegar o ganchozinho, relocamos pessoas para um outro cargo até de forma errada, ou promove pessoas porque não conhece o perfil comportamental. Mariazinha era uma ótima atendente. Por Mariazinha ser uma ótima atendente, ser muito simpática, ser muito comunicativa, eu transfiro Mariazinha para estar como líder, como está gerenciando. Só que o perfil de Mariazinha não é tão concentrado como o cargo ele exige, a função exige que seja. Mariazinha é uma pessoa que gosta mais de estar envolvida na comunicação. Então, se eu não conheço o perfil do meu liderado, eu posso estar se promovendo ele de uma maneira errada. Se eu não conheço o perfil do meu liderado, eu posso também estar passando feedback de uma maneira errada e não assertiva. Então, conhecer o perfil do seu liderado, ele também faz toda a diferença na hora de receber o feedback por uma ação positiva, por um comportamento, por uma atitude positiva. Né? E quais são, Djane, os tipos, né, de feedback que existem? Né? Quais tipos de feedback? Aí tem o feedback positivo, né, o que nós falamos, o que está ali é, reforçando um comportamento. O feedback positivo, o objetivo dele é reforçar um comportamento.
né? É você parabenizar pela meta, vamos dar um exemplo, é parabenizar a Mariazinha pela meta que foi alcançada, né? Pelo que recebeu. Só que o feedback, ele tem que ter um detalhe. Você não pode chegar para a Mariazinha, olha, parabéns porque você bateu a meta. Não, detalhe, qual foi a meta alcançada, né? Perceber, parabéns pela meta alcançada, né? Percebi seu esforço e fico feliz por tê-la na equipe. Isso é você reforçar um comportamento positivo. Isso é um feedback positivo. Então, o feedback positivo, ele precisa ter detalhes, né, do que Mariazinha fez, do que Joãozinho fez para chegar e alcançar aquele elogio positivo. Aí qual é o outro feedback corretivo? O objetivo é modificar um pouco o comportamento daquele colaborador ou mesmo daquele líder, né? Sempre, vamos dar um exemplo, né? Você pode chegar e falar, olha, sempre nós admiramos o seu trabalho, mas o tratamento, né, está inadequado, né, dado ao cliente, tá, expor a imagem da empresa. Posso contar com você para que isso não mais ocorra. Quer dizer, é algo corretivo, é você trazer a comunicação certa. Então, quando eu identifico que o trabalho de Mariazinha, o seu tratamento está inadequado, né? A sua exposição que está comprometendo a empresa, isso é pela forma de linguagem, isso é, no caso, às vezes até a aparência que está excedida demais para o tipo de trabalho, então eu chamo ali a Mariazinha de uma forma dela corrigir o comportamento, mas mostrando a ela a importância que ela tem para a empresa. Você vê a diferença, né, quando usamos as palavras certas para trazer o entendimento das pessoas. Né? E o que é o feedback significante? Ele é meio vago, é meio genérico, né? É aquela causa um pouco sem efeito, ele parece ser um feedback positivo, mas sem aquela boa vontade, sem aquele entusiasmo, sabe? Ah, você é muito bom, viu? Continue assim, é aquela coisa desanimada que qualquer pessoa percebe. Puxa, o fulano veio me dar os parabéns por algo, mas foi tão desanimador, não senti essa vontade toda. Então, esse é o feedback insignificante. Eu não detalho, né? Eu não passo na minha voz aquela motivação. Por quê? Porque se é um time, se um faz um gol, gente, o mérito termina para todos, porque o resultado vai para todos, vai para a empresa, mesmo que aquele jogador seja destacado pelo gol que fez, mas todo o time recebe o mérito e os benefícios por isso, e o prêmio por isso. E tem o feedback também ofensivo. Mas que feedback é esse, Adriano? É aquele agressivo, desrespeitoso, desmotivador. É aquele que quando você chama, você já está intimidando a pessoa. Olha, se não quiser seguir as normas, você está desligado. Se não quiser seguir pelo que eu estou falando, você já está fora da equipe. Se não for assim, é um tom ameaçador, né? Você tem que seguir assim. Você está pensando que emprego está difícil? Se você for demitido, tem uma fila aí fora. Quer dizer, é um tipo de feedback que ofende, que desmotiva, que deixa o colaborador muito mais para baixo. Então, como gestores, como líderes, né, que quer aí alcançar cada dia mais o pilar da eficácia, né, ser um líder eficaz, um gestor eficaz, um empreendedor eficaz, né, que trate ali do seu autoconhecimento, como já foi dado, que trate ali do seu exemplo e que trate ali de uma comunicação, como saber dar um retorno ao seu colaborador, de ter o prazer de reconhecer uma atitude, um comportamento dentro da empresa, dentro da equipe, o qual destacou as suas habilidades. Gente, isso não tem preço. Né? Isso motiva demais o ser humano. Qual é o ser humano que não gosta de ser elogiado? Isso faz parte de nossa natureza. Qual é o ser humano que não gosta de ser reconhecido pelos seus esforços, pela sua mão de obra, pelo seu trabalho, pelo seu vestir a camisa? Isso se torna um termômetro de eu saber como é que está o meu nível. A partir do momento que eu trabalho com o feedback de positividade, eu estou trazendo o entendimento que a sua postura e o seu comportamento está alinhado com a cultura da empresa, ele está no caminho certo.
E estou dizendo ali para ele, em palavras, que continue. Quando eu trago um feedback também corretivo, eu estou trazendo o entendimento dele também, que ele tem a importância dele, mas que precisa mudar, que precisa desenvolver uma habilidade melhor, que precisa procurar uma capacitação, se for numa parte de atendimento, se for numa parte de comunicação, seja em que área for. Então, isso tudo também ressalta positivamente para o colaborador. O que é que ressalta negativamente? Quando eu faço algo insignificante, quando eu faço algo sem aquela vontade, sem aquela motivação, estou dando por dar, só para dizer que parece que ninguém percebeu, ou quando é aquele ofensivo, que parece aquele chefe que bate ali na mesa, né, que ofende, que grita, que chama atenção assim na frente de todo mundo, sem esse feedback constrangedor, né? Constrangedor. Nós estamos muito o quê? Nós elogiamos em público e corrigimos em particular, e muitos estão invertendo isso aí. A correção é em público. Quem gosta de ser chamado em público? Por mais que eu seja o dono da verdade naquele momento. Mas a pessoa merece um crédito, eu preciso desenvolver a minha escuta, eu preciso ouvir, eu preciso saber o porquê, né, que ele se comportou daquela maneira, mas de uma maneira que eu não venha mais constrangê-lo, porque na medida que eu estou constrangendo, as pessoas também estão medindo as minhas atitudes como líder. As pessoas também estão medindo o meu exemplo como líder, como realmente eu estou dando feedback ao meu colaborador. Porque se eu chego dentro de uma organização, seja ela de que âmbito for, e vejo o líder dentro de uma postura dessa, com certeza, quando acabar, eu vou oferecer meus serviços aí, de ajuda, né, para que traga aí um feedback, para que ele possa desenvolver a sua equipe, desenvolver a organização, a proposta que foi passada para ele. Então, está aqui 4 tipos de feedback que serve como pilar para uma liderança eficaz. Né? O tom da minha voz também, gente, implica muito, né? A maneira em que eu vou chamar, a maneira em que eu vou falar, a maneira em que eu vou ouvir, tudo isso é um conjunto de retornos, de atitudes. Para quê? Para melhoria, para desenvolvimento dessa equipe. E aqui está o livro em que eu falei para vocês, o Gerente Minuto. Você aumente aí a sua produtividade com esse livro. Desculpa, ele é excepcional, excelente. Vale a pena ler, vale a pena realmente se debruçar diante dele. Você vai aprender o que é um gerente em 1 minuto, o que é a diferença do feedback, como realmente se dá esse feedback. Né? Tem pessoas, às vezes, que precisa esperar. A pessoa teve um comportamento, ó, excelente, teve um atendimento excelente, mas aí quando vem dar um retorno de parabenizar a pessoa, não tem mais ver, as pessoas já esqueceram até pelo que era. Então, o gerente minuto, ele nos ensina que cada minuto, ele é riquíssimo em um feedback. Cada minuto abordado, quando identificamos ali uma ação, uma atitude, um comportamento de um colaborador, faz toda a diferença. É um desenvolvimento contínuo. E aqui está mais um desafio para vocês, né? É o feedback 3x1. Que feedback é esse, Adriano? Você vai escolher um colaborador, ou até mesmo uma pessoa do seu meio, seja amigo, seja mãe, seja pai, seja esposo, seja filho, né? Escolha um lugar reservado, que esteja você e essa pessoa. Identifique, procure ali 3 qualidades que você consegue identificar naquela pessoa. Né? Puxa, fulano é esforçado, fulano é comprometido, né? Só chega na hora, a gente passa qualquer missão para ele, é uma missão cumprida, né? Não nega garra, não nega esforço, né? Tudo isso, fulano é uma pessoa flexível a mudanças. 3 qualidades. Depois dessas 3 qualidades, o que é que vai acontecer, Adjane? Aí você vem, você chama a pessoa ali, né? Você fez os 3 elogios pela qualidade escolhida, né? Da pessoa, e em seguida lhe mostre o comportamento negativo e o que ela precisa melhorar. Ela vai sentir, sim, que precisa mudar, mas pelos 3 elogios que foi dado antes, o impacto que ela sentiu de constrangimento vai ser muito menor. Porque quando eu chamo Mariazinha, Mariazinha trabalha num arquivo,
Só que está havendo um problema aí entre a equipe e Mariazinha, estou dando um exemplo. Mariazinha precisa ter mais agilidade em organizar o arquivo. Por quê? Porque quando se procura Mariazinha, sempre está lá no arquivo. Então, eu chamo Mariazinha mostro a ela as habilidades que ela tem, mostro a ela a importância que ela tem de como o arquivo fica ali organizado, como encontramos as coisas com facilidade, como é bom ter ela de frente aos arquivos, mas para que isso dê continuidade, que não queremos te perder, Mariazinha, diante da função aí de arquivista, precisamos que você tenha um senso de agilidade maior, porque sua presença em outros setores também é importante. Você vê a diferença do que eu chamar a atenção de Mariazinha e dizer: Mariazinha está fazendo as coisas tão devagar, será que tu não pode mais acelerar? As coisas eram para ontem. Então, a diferença até do tom de voz. Então, fica aí mais esse desafio. Vamos fazer, colocar lá no grupo, interagir, né? E abraçar esse conhecimento. Sabe por quê, gente? Desenvolver sempre será preciso. Estaremos aí caminhando, olha, para o quarto passo, a prática. Coloque em prática. Primeiro, segundo e o terceiro, para que você consiga ver aí a diferença. Não adianta só a teoria se eu não consigo colocar em prática. Se eu não consigo examinar a mim mesmo, procurar me autoconhecer, procurar identificar meus pontos de melhoria e no que eu sou bom, procurar ver como estão minhas atitudes e exemplos dentro da empresa, o que eu tenho deixado como espelho, como as pessoas têm se espelhado, têm se afastado, têm se aproximado, né? Como tenho inserido, ou se não tenho inserido o feedback, então está aí. Coloque em prática e você vai ver a diferença. Até o próximo passo, que será o quarto, para estarmos aí juntos, certo?